Meu nome é Carlos Eduardo de Eder Reverbel. Eu vou falar um pouco sobre o federalismo brasileiro, o federalismo alemão e o federalismo nos Estados Unidos, fazer uma comparação entre essas três realidades, mostrando um pouco da realidade do Brasil comparada com os outros países. Para tanto, eu vou começar analisando a organização da forma do Estado. O Estado ele pode ser organizado de diversas maneiras e é muito importante como nós organizamos o Estado. Nós podemos ter estados unitários, estados regionais, estados autonômicos, estados federais, estados confederados, e ao longo da história a civilização foi mostrando que boa parte dos países tem adotado o sistema federativo, o sistema federal. Creio que praticamente 70% a 80% do globo terrestre vem se organizando num sentido de estados federais. Se pegarmos os últimos 20 anos, 30 anos da história recente, estamos vendo estados unitários migrando para uma maior descentralização das competências. A gente pode ver o Reino Unido, que é um tradicional estado unitário, vem operando reformas descentralizadoras no sentido da, vamos dizer assim, maior descentralização das competências. Iniciou isso até com o governo da Margaret Thatcher e vem essas descentralizações ocorrendo, passou pelo governo do Tony Blair e outros governos mais recentes têm demonstrado uma descentralização das competências. A própria Itália, reconhecidamente um estado regional, vem paulatinamente exercendo um papel de descentralização e fazendo reformas políticas no sentido da descentralização. A própria Espanha, um estado autonômico, muitos hoje reconhecem que a autonomia na Espanha das comunidades membros do Estado autonômico espanhol se assemelha muito aos estados federais. Os Estados Unidos da América, não preciso dizer, a primeira federação anotada, a primeira federação escrita da nossa história, é uma organização federativa em que os estados se formaram a partir de uma confederação. Em 1777 fizeram artigos de uma confederação, pena que existia o direito de secessão, então os Estados Unidos resolveu formar uma federação e isso culminou com a Constituição dos Estados Unidos da América em 1787. Então os Estados Unidos formou os Estados Unidos da América, fazendo uma ordem mais forte, mais coesa, no sentido de proteção bélica, no sentido de uma maior unidade entre as unidades federativas dos Estados Unidos. A própria Alemanha também foi um outro grande modelo de federação que foi se formando, se aglutinando. A Alemanha começou com quase 2.000 unidades políticas, a Alemanha depois reduziu para 100 unidades políticas, depois 39 unidades políticas, chegando atualmente a 16 Estados-membros, Länders. Então a Alemanha hoje possui 16 Estados-membros. Então vejam que o globo terrestre, o planeta Terra, vai no sentido de organizações federativas. O que eu quero dizer com isso? Que os tradicionais estados unitários, mais centralizados ou até absolutistas, vêm num lento e gradual processo de descentralização das competências. Descentralizar não quer dizer algo ruim, quer dizer algo bom, que a tomada de decisão será realizada e operada lá na base, quem está mais perto da sociedade, e foi inclusive o princípio condutor de toda a União Europeia, o famoso princípio da subsidiariedade. Então nós tivemos uma migração dos estados unitários centralizados para estados unitários descentralizados legalmente, e inclusive para uma evolução hoje que nós poderíamos chamar de estados federais. Foi o caso da Itália, que mesmo sendo um estado regional vem se federalizando, a Espanha sendo um estado autonômico vem se descentralizando, mas ainda, infelizmente,
temos muitos países que ainda não operaram a devida descentralização e por mais que se autonomeiem estados federais, têm demonstrado que a sua federação ainda precisa muito para se tornar uma descentralização correta, uma descentralização em que os estados tenham poder, que os municípios tenham força, que é, por exemplo, o caso de boa parte das federações hoje componentes da América do Sul. É o caso do Brasil, da Venezuela, da Colômbia. O México, já na América do Norte, também não tem uma federação extremamente descentralizada, então a gente vê, a própria Argentina não tem um federalismo coeso, com bastante descentralização, em que pese os Estados Unidos têm uma inspiração forte no federalismo norte-americano, como o Brasil teve uma descendência e uma influência sofrida pelos Estados Unidos da América, nós acabamos copiando um modelo dos Estados Unidos, mas não copiamos perfeitamente, adequadamente o modelo que se idealizava para os Estados Unidos da América. Eu chamo a atenção para um dos maiores juristas do mundo, que inclusive foi para os Estados Unidos, havia saído da Alemanha, da Áustria, foi residir nos Estados Unidos, o jurista Hans Kelsen, que talvez tenha sido um dos juristas que mais pensou a organização do Estado, mais destacado dos juristas que tenha pensado a organização federativa dos Estados, não só o Georg Jelinek da Alemanha, mas o Hans Kelsen. Ele foi residir nos Estados Unidos e ele escreveu um livro de teoria geral do Estado, onde ele tem uma passagem muito interessante em que ele coloca que os estados federais, eles se organizariam do grau máximo de centralização ao grau máximo de descentralização. Então nós poderíamos pegar os estados e fazer uma espécie de balizas, em que nós começamos do grau máximo de descentralização ou centralização ao grau máximo de centralização ou descentralização. Ou seja, ele não enxerga mais uma lógica, uma racionalidade na organização dos estados em que se separem entre estados unitários e estados federais. Para o Hans Kelsen, nós poderíamos fazer uma classificação entre os estados mais descentralizados e os estados federais mais centralizados, sem precisar dizer que isto é um estado unitário, um estado regional, um estado autonômico, um estado confederado ou a nomenclatura que nós queiramos observar. Um autor espanhol muito conhecido também, Eliseu Aja, ele fala dos estados autonômicos e demonstra que hoje os estados autonômicos estão tão descentralizados quanto os estados federais. A Bélgica, a Espanha, que é um estado autonômico, a Itália, que é um estado regional, o Reino Unido, que é um estado unitário, a França, como estado unitário. Se a gente pegar esses países e observar a história e a realidade desses países, a gente vai ver uma migração para a descentralização das competências. Essa descentralização das competências ocorre como um fenômeno natural. Por isso que o Kelsen dizia que o que nós temos que observar é o quão descentralizado ou centralizado são os estados contemporâneos. E ele sugere que a classificação dos estados deveria variar contra o máximo de centralização ao máximo de descentralização. Então nós botaríamos a Suíça como um país extremamente descentralizado, o Canadá como uma federação bastante descentralizada. Veja, o Canadá oficialmente adota duas línguas oficiais, o francês e o inglês. O Canadá tem dois sistemas jurídicos, o Civil Law e o Common Law, os dois sistemas jurídicos convivendo juntos. As leis publicadas em inglês e francês, uma realidade jurídica de Civil Law e de Common Law, as suas províncias com características de competências diferentes. As províncias de ascendência inglesa com competências diferentes das províncias de ascendência
Francesa, os próprios Estados Unidos, como um tipo de federação, um tipo de federalismo bastante descentralizado, a Índia já não tão descentralizado quanto os Estados Unidos, e assim nós vamos migrando para os estados mais centralizados, os países que têm uma organização federativa com uma maior centralização. O Brasil, e é importante explicarmos um pouco do federalismo brasileiro, o Brasil ele adota um sistema de federação bastante centralizado. Só para vocês terem ideia, a Constituição brasileira colocou no artigo 21 as competências da União. São 25 hipóteses de competências expressas ou enumeradas da União. No artigo 22, a Constituição colocou 29 competências expressas ou enumeradas da União. Competências privativas que poderiam ser delegadas para os estados, porque o parágrafo único do artigo 22 da Constituição brasileira diz expressamente: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias do artigo 22. O problema é que não existe lei complementar da União autorizando os estados a legislarem sobre as questões específicas das matérias do artigo 22. Por mais que exista o permissivo de delegação de competências da União para os estados, a União no Brasil se demonstra bastante centrípeta, concentrando essas funções, centralizando essas funções. Ou seja, o Brasil detém um federalismo bastante centrípeto e não um federalismo centrífugo, tal qual os Estados Unidos da América detêm um grande modelo de federação, desde J. Hamilton e Madison, quando escreveram os famosos papéis federalistas, The Federalist Papers. Na matéria tributária, a questão é a mesma. Boa parte dos tributos estão alocados nas mãos da União. Poucos tributos nas mãos dos estados e quase nenhuma receita nas mãos dos municípios. Se observarmos bem, praticamente 70% das receitas do bolo tributário são da União. 25% para os estados e o restante para os municípios. Ou seja, a carga tributária no Brasil é inversamente proporcional, em que a União detém os recursos e não detém os encargos. O município detém os encargos e não possui os recursos. Há um contrassenso, uma lógica inversa na organização federativa do Estado brasileiro. Nós copiamos a Constituição americana, principalmente a Emenda Constitucional número 10, de 1791, que disse expressamente: os poderes não delegados, the power not delegated to the United States by the constitutions, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively or to the people. Ou seja, nós adotamos a ideia dos Estados Unidos em que os estados ficariam com as competências reservadas, as que expressamente não foram outorgadas à União. Só que nos Estados Unidos, as competências que se entregou à União eram as competências básicas mínimas de estruturação do Estado norte-americano: declarar a guerra, celebrar a paz, emitir moeda, arbitrar conflitos entre os estados, enfim, competências que, para a sobrevivência da União, deveriam estar nas mãos da União Federal, enquanto que os estados ficariam com o resto, com as demais competências, porque foram os estados que se uniram para formar os Estados Unidos da América. Portanto, ao ceder espaço da sua soberania e decidir se federar, as 13 colônias inglesas da América do Norte, quando resolveram sair de uma confederação para uma federação, esse laço que os unia era um laço frouxo,
que existia o direito de secessão. Então eles tinham que ceder espaço da sua soberania e ganhar autonomia ao se integrar aos Estados Unidos da América. Esta organização da forma federativa de Estado nos Estados Unidos inspirou a Federação Brasileira. Inspirou no sentido de que nós temos a ideia de que a Organização Federativa Brasileira foi uma cópia da Constituição norte-americana para dizer que a União detém competências expressas ou enumeradas e os estados detêm competências residuais ou remanescentes. O problema é que o Brasil, ao delimitar a competência da União, entregou praticamente tudo à União, deixando reservado aos estados praticamente nada. Hoje, 90% das competências são atribuições legislativas, são atribuições da União Federal. Praticamente nada sobra para os estados-membros e pouquíssima coisa ficou relegada aos municípios. Portanto, a nossa organização federativa é uma organização que não está de acordo com a lógica da federação. E outra coisa, os Estados Unidos se formou pela agregação de 13 províncias. Os Estados Unidos se formou pela junção de 13 províncias. A Alemanha se formou pela união de 2.000 unidades políticas. 2.000 unidades políticas formaram 100 unidades políticas, depois formaram 39 unidades políticas, depois formaram 16 estados soberanos, 16 estados-membros. No Brasil, foi exatamente o contrário. Nós já tínhamos na cabeça do imperador Dom Pedro I, nós já tínhamos o Brasil unido. A federação separou os estados. A Federação Brasileira não foi um federalismo por agregação, foi um federalismo por segregação. Se pegou o mapa político do Brasil e se dividiu as províncias do Estado do Brasil em estados membros da federação. Foi o contrário daquilo que a ideia de federação, que vem da expressão latina foedus, foederis, que significa junção, reunião, associação de estados. O Brasil foi a reunião de estados já reunidos, a associação de estados já associados, porque já estavam associados desde a vinda dos portugueses para o Brasil, que o Brasil tem um tipo de organização federativa já unida. E em 1891, no dia 15 de novembro de 1891, o Brasil fez um decreto, o decreto número 1, e separou as províncias do Estado do Brasil em estados-membros da federação. Então nós tivemos um tipo de federalismo que não foi por agregação, foi um tipo de federalismo que se formou por segregação, separação dos estados que já eram unidos. Portanto, um contrassenso ou uma lógica invertida daquilo que se formou as federações no mundo. Há um jurista francês chamado Georges Shelley, num livro clássico chamado Précis des droits des gens, Princípios de Direito Internacional, em que ele acaba depois dizendo que existiram países que se formaram por agregação e existiram países que se formaram por segregação. Então nós tivemos dois tipos de formação de estados. Federalismos que se formam pela agregação de estados, como foi o caso dos Estados Unidos, e países que se formam pela segregação de estados, que foi o caso do Brasil. A Alemanha também foi formada pela agregação. A Índia foi formada pela segregação. Então nós temos tipos de formação diferentes de estado. Tem federalismos mais centrípetos, que puxam as competências para o centro, que é o caso do Brasil, que é o caso da Venezuela, que é o caso da Argentina, que é o caso da Colômbia e outros países que são federalismos mais centrípetos, que quer dizer que as competências federativas puxaram mais para a União Federal do que para os estados e os municípios. E tem federalismos mais centrífugos, que retiram competência do centro, da União, e entregam mais competências aos estados e aos municípios, como é, por exemplo,
como exemplifica-se com o federalismo dual norte-americano. De outro lado, nas competências concorrentes, que seria um modelo mais associado à Alemanha, nós temos uma concorrência que no fundo não é uma grande concorrência. A Alemanha em 2006 fez uma reforma federativa e realmente colocou um federalismo concorrencial, com características muito próprias depois desta reforma de 2006. O Brasil, por sua vez, mesmo nas matérias concorrentes, que estão expressas no artigo 24 da Constituição Brasileira de 5 de outubro de 1988, no Brasil, as competências concorrentes da União, nós vemos que a concorrência, na verdade, ela é mitigada. A concorrência é praticamente inexistente, porque cabe à União estabelecer as normas gerais, cabe à União caçar o poder dos estados, cabe à União delimitar as competências dos estados e os estados ficam simplesmente com uma competência suplementar daquelas normas gerais que são feitas pela União. Portanto, na matéria concorrente do artigo 24 da Constituição Brasileira, ainda existe um fortíssimo centralismo por parte da União. De outro lado, se nós olharmos a carga tributária por ente federativo, nós temos a plena certeza de que a União praticamente monopoliza a arrecadação do produto interno bruto, do PIB brasileiro, fica com a União. Os estados e os municípios ficam pobres, reféns do governo federal. Tanto que uma pesquisa histórica que fizemos no Brasil, a gente vê que a carga tributária é de 60% a 70% da arrecadação fica nas mãos da União. Se observarmos da década de 60 até o ano de 2022, se observarmos, nós vamos ver que boa parte da carga tributária ficou alocada nas mãos da União. Na década de 80, 74,7% da carga tributária estava nas mãos da União, 21,6% nas mãos dos estados e 3,7% nas mãos do município. Então, se a gente pegar um bolo e repartir as fatias desse bolo, ou uma pizza, e repartirmos as fatias dessa pizza, a União hoje no Brasil fica com 67,5% da carga tributária. Os estados, 26%, e os municípios de 6% a 7% da carga tributária. Então, no Brasil, há uma ordem inversa, porque os encargos são dos municípios, mas as receitas estão com a União. A União detém as receitas e não detém os encargos. Os municípios detêm os encargos e não possuem a arrecadação. Dependem de repasses da União. De outro lado, e é importante se dizer isso com coragem, o Brasil adota um sistema de organização da carga tributária em que ela é inversamente proporcional. No Brasil, quem ganha menos paga mais impostos, quem ganha mais paga menos impostos. Para vocês entenderem, quem ganha até 2 salários mínimos no Brasil tem um ônus tributário total de 53,9%. Quem ganha mais de 30 salários mínimos tem um ônus tributário total de 29%. Então imagine o seguinte, o sujeito que ganha mais de 30 salários mínimos, ele tem uma carga tributária efetiva na sua vida de apenas 29%. Quem ganha 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos, tem uma carga tributária efetiva de 53,9%. E quem ganha de 6 a 8 salários mínimos tem um ônus tributário de 35%. Então, no Brasil, a lógica tributária é invertida. Quem ganha mais, paga menos. Quem ganha menos, paga mais. É inversamente
proporcional. De outro lado, analisando governos federativos, o Brasil está entre os últimos em que o município detém receitas próprias. O município, se analisarmos comparado com a África do Sul, com a Alemanha, com a Austrália, com o Canadá, com o Chile, com a própria China, Colômbia, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, México, Rússia, se compararmos o município brasileiro, só 20% dos impostos arrecadados pelos municípios, só 20% do dinheiro que o município tem para gastar vem de impostos diretos. Imaginem o seguinte, o município precisa gastar dinheiro. Ele tem R$100 para gastar. O município tem lá $100 para gastar. $20 vem de impostos diretos do município. Os outros 80% depende de repasses da União. Depende de transferências da União. O que a União costuma fazer no Brasil? E aqui é uma fortíssima influência político-partidária. Se o partido que está no centro, na União, é um partido X, e o partido que está no município é um partido do mesmo partido, é o X com X, as transferências são rápidas, são efetivas e o dinheiro chega mais rápido. Se o partido é da oposição, os canais são bloqueados para os repasses das transferências. Então a gente vê no Brasil o seguinte, os municípios ficam pobres ou ricos dependendo das siglas partidárias. Tendo a mesma sigla partidária, existe uma enorme transferência de recursos da União para os municípios. Existindo sigla partidária diferente, de oposição, as transferências são bloqueadas, os recursos não chegam e as emendas parlamentares que podem levar dinheiro lá para aquela base também não chegam. Então nós temos, no fundo, uma politização da distribuição dos recursos do bolo tributário da União para os municípios. De outro lado, é importante observar uma comparação muito interessante que não é feita. O Brasil tem 8.516.000 quilômetros quadrados e tem 27 Estados-membros. Os Estados Unidos têm 9.834.000 quilômetros quadrados e tem 50 Estados-membros. A Alemanha tem 357.376 quilômetros quadrados e tem 16 Estados-membros. Veja, o Brasil é 17 vezes, 20 vezes maior que a Alemanha e tem 27 Estados-membros. A Alemanha tem 357.000 quilômetros quadrados e tem 16 Estados-membros. Os Estados Unidos têm uma repartição territorial bastante uniforme, equânime, pensada com 50 Estados-membros, retirante o tamanho do Texas e do Alasca, mas os Estados Unidos têm uma uniformidade, têm um território mais equânime, mais bem distribuído, mais bem organizado. O Brasil tem um território bastante assimétrico, tem um território bastante acidentado, tem uma distribuição populacional e territorial bastante divergente, tem extensões territoriais gigantescas, tem o terceiro maior município do planeta Terra, o município de Altamira, no Pará, é o terceiro maior município do planeta Terra em extensão territorial. Ele é maior do que muitos estados europeus. O município de Altamira, em extensão territorial, é maior que a Grécia, a Bulgária, a Islândia, Hungria, Portugal, Áustria, República Tcheca, Sérvia. Ou seja, o Brasil tem um município que é maior que estados europeus em extensão territorial.
E, ao mesmo tempo, o Brasil tem municípios com 756, 757 habitantes. Tem um dos menores municípios do mundo. Há uma desestrutura na organização do Estado brasileiro. Não há uma lógica organizacional dos estados brasileiros na sua federação. O Brasil teria espaço tranquilamente para ter 40, 50 estados-membros. Seria uma forma de reduzir as competências da União, aumentar as competências dos estados, melhorar a organização dos municípios. O Brasil tem quase 6.000 municípios. De outro lado, nós temos muitos municípios e muitos municípios pequenos, inexpressivos, sem uma representatividade. O que o Brasil acabou fazendo? Foi desmembrando municípios para tentar retirar recursos da União. Como os municípios, ao se desmembrarem, acabam tendo alguma verba, vereadores, prefeitos municipais, o Brasil se deu conta que ampliar o número de municípios seria bom, porque ele conseguiria mais receitas para aquela região, para aquela localidade. Então, dentro do federalismo brasileiro, nós precisaríamos de uma reestruturação, de uma reorganização. De outro lado, o Brasil precisaria organizar, junto com a organização dos estados, poderia mexer nos partidos políticos. O Brasil é um dos raros casos do mundo em que tem 35 partidos com representação no Congresso Nacional. Nós temos 33, 34, 35 partidos com representação no Congresso Nacional. Nós temos mais de 78 partidos em pedido de registro. Ou seja, nada está tão ruim que não possa piorar dentro do cenário do Congresso Nacional, em que já tem 35 partidos políticos com representação. Se avizinha uma política de aumentar ainda mais o número de partidos políticos dentro da nossa federação, que é uma federação muito própria, por sinal, a Federação Brasileira. É uma federação que tem algumas peculiaridades, algumas coisas muito próprias desde a sua formação. Hoje a Federação Brasileira é considerada uma cláusula pétrea ou cláusula de inabolibilidade, que foi uma expressão inventada por um jurista argentino chamado Linares Quintana, que inventou essa expressão de cláusulas pétreas ou cláusulas de inabolibilidade. Portanto, dentro da organização federativa brasileira, nós precisamos repensar a forma federativa de Estado, mas, ao mesmo tempo, a forma federativa de Estado, ela é uma cláusula pétrea, ela tem dificuldades de ser alterada, necessita, para tanto, uma reforma na Constituição brasileira para se alterar a questão das cláusulas pétreas. Então, o Brasil, tentando organizar um sistema federativo similar ao sistema norte-americano, acabou organizando um sistema que não é muito próximo do sistema norte-americano, porque os estados não têm poder, não têm força. Não é como os governadores dos estados norte-americanos, em que possuem autonomia, em que possuem maior liberdade para tomar as suas decisões, que os reflexos das decisões dentro dos estados são sentidas mais fortemente. O Brasil adota tudo de uma maneira nacional, de cima para baixo. O Brasil não respeita o princípio da subsidiariedade, que as esferas mais próximas do cidadão é os que devem tomar as decisões. Então, quem está no município é que tem que tomar aquela decisão. Quem está dentro do estado é que tem que tomar as decisões. A última pessoa a tomar decisões que impactem lá na vida municipal deve ser a União. A União só em casos subsidiários de auxílio, socorro, ajuda, é que pode se imiscuir nas matérias lá dos estados e dos municípios. É como se opera a base do princípio europeu da subsidiariedade.
Tudo que não puder ser feito e bem pela localidade não deve ser passada para outra esfera. Então o Brasil adotou uma política nacional. Então nós temos as leis trabalhistas, são todas nacionais, vêm de cima para baixo e se aplicam em todos os estados e municípios. O salário mínimo é nacional, fixado de cima para baixo em todos os estados e municípios. O Código Tributário é nacional, todos os impostos, tributos para todos os entes federados vêm de cima para baixo. As leis penais, não há uma autonomia dos estados para decidirem sobre as leis penais, sobre questões de pena, duração da pena, pena de morte, prisão perpétua ou graduação da pena conforme a importância do delito. Vem tudo de cima para baixo, é nacionalizado. Vem assim como uma bola de fogo da União em que vai permeando todos os demais espaços. Então nós tiramos a criatividade do Estado, nós tiramos a autonomia dos estados em organizarem e gerirem a sua vida no âmbito local. Existe no Brasil uma centralização e uma uniformização que vem de cima para baixo, em todas as esferas. Portanto, a autonomia dos estados é bastante mitigada. E se nós pegarmos as constituições dos estados membros da Federação do Brasil, dos 26 estados mais o Distrito Federal, teremos a triste notícia que é uma mera cópia e repetição da Constituição Federal. Não há uma autonomia. Então, o Brasil precisa resgatar o seu protagonismo, que é um dos grandes países do globo terrestre. O Brasil, ele alimenta boa parte do mundo. O Brasil, praticamente as terras aráveis do Brasil alimenta toda a Europa, se assim se quiser. O Brasil, que é um país pujante, que é um dos países que mais água potável tem do planeta. Um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Um país que tem condições climáticas favoráveis, um dos países mais propícios para a energia solar do mundo. O Brasil precisa resgatar o seu protagonismo e ajustar questões políticas e institucionais que façam o federalismo funcionar, que façam o sistema eleitoral funcionar, o sistema partidário funcionar, para que o Brasil tenha um protagonismo muito grande no cenário político internacional. Portanto, nós precisamos repensar o Brasil. Precisamos olhar o Brasil para 50 anos, 100 anos, e não de 4 em 4 anos, como se costuma fazer a cada eleição, se trocando um presidente pelo outro. Mas se pensar em questões de Estado, supranacionais, pensar um país grande, um país pujante, tal qual hoje os Estados Unidos é. Então nós precisamos, em realidade, uma reestruturação do Estado brasileiro. E essa reestrutura teria que ser feita em 5 pilares. Na forma de Estado, em uma federação genuína, na forma de governo, numa república séria, forte, com um presidencialismo que funcione, ou adotar talvez uma reforma para um sistema parlamentarista, um sistema semipresidencialista, ou um presidencialismo que funcione, que tenha efetividade, tal qual é nos Estados Unidos, um regime de governo democrático, genuíno, com partidos políticos, com voto distrital, é um outro ponto importante a ser repensado no Brasil. Nós temos circunscrições eleitorais gigantescas, nós temos uma circunscrição eleitoral com 33 milhões de eleitores, que é o caso do estado de São Paulo, que é um caso raro no mundo, em que tem 4.000 candidatos quase a deputados para ser escolhido entre 33 milhões de eleitores, o que distancia totalmente a representatividade e totalmente nós não temos um controle entre os eleitores e os eleitos, não há um diálogo e não há uma representatividade, o Brasil não se sente representado no Congresso. Então nós temos que alterar a forma de Estado, a forma de governo, o regime de governo, o sistema de governo, repensar o nosso presidencialismo, como ele funciona e como está funcionando, e ao mesmo tempo o sistema de poderes. O nosso sistema de poderes não está alinhado com aquilo que nós devemos ter.
entre a organização do legislativo, do executivo e do judiciário. Então eu coloquei esses anseios e essas preocupações, fiz uma descrição do federalismo brasileiro, um pouco do federalismo alemão, comparado com o federalismo norte-americano.